Sabe, antes de tudo isso, antes de entender a complexidade do silêncio, eu amava o barulho. Ou melhor, eu achava que amava. Eu tinha 16, quase 17 anos, e a vida era uma sinfonia caótica. O barulho dos carros na avenida principal da nossa cidade. As conversas altas na cantina da escola, a música que meus amigos ouviam e que para mim não tinha letra. Só um baque-baque sem sentido que parecia sacudir as paredes do meu quarto. Eu estava no meio de tudo, mas me sentia completamente fora de sintonia. Era como se todo mundo tivesse recebido uma partitura com a música da vida e a minha folha estivesse em branco. Eu sorria, dançava, ia às festas de aniversário, mas por dentro eu sentia um vazio imenso, um silêncio particular que gritava mais alto que qualquer som lá fora. Eu olhava para as minhas amigas e elas pareciam tão certas de tudo. Falavam sobre qual faculdade cursar, qual garoto beijar, qual roupa usar na festa do próximo sábado. Eram preocupações que para mim pareciam tão pequenas. Eu não as julgava de forma alguma. Eu as invejava a facilidade com que elas navegavam por aquele mar de certezas rasas. Para mim, cada escolha era um abismo. Eu não queria escolher uma profissão que talvez odiasse em 10 anos. Eu queria uma vocação que durasse a vida inteira. Eu não queria um amor passageiro. Eu buscava um amor eterno, absoluto, que preenchesse cada canto da minha alma. E naquela época, na minha cabeça de adolescente idealista, esse amor tinha um nome: Deus. A igreja era o meu refúgio. Quando o barulho do mundo ficava insuportável, eu corria para a paróquia do nosso bairro, quase sempre vazia nas tardes de terça-feira. Eu me sentava no último banco de madeira fria e apenas respirava o cheiro de cera, de vela e de flores, um pouco passadas. A luz do sol entrando filtrada pelos vitrais coloridos. O silêncio que não era vazio, mas sim preenchido por uma presença que eu sentia de forma quase física. Ali, a minha partitura em branco não parecia um erro, parecia um convite para que Deus escrevesse a música para mim. Eu sei que essa jornada é longa e por vezes difícil de ouvir. Antes de continuar a mergulhar no que aconteceu, e acredite, este é apenas o começo da história. Eu queria pedir uma coisa. Se de alguma forma você já se sentiu assim, perdido ou buscando um sentido, e se esta história já ressoa em você, considere se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida e comente. Me diga o que te trouxe até aqui. Saber que não estou falando sozinha me dá a força para continuar. Obrigada. Vamos voltar. A ideia de me tornar freira não surgiu do nada. Como um raio, foi plantada, regada com cuidado. Um dia, 2 irmãs da Ordem da Santa Cruz visitaram nossa escola para falar sobre trabalhos missionários. Elas não eram como as freiras sisudas que eu via nos filmes. Eram mulheres de 40, 50 anos, com rostos serenos e um sorriso que parecia brotar de uma fonte inesgotável de paz. Elas falaram sobre a alegria de servir, sobre encontrar um propósito maior que elas mesmas. Enquanto elas falavam,
Eu não ouvia apenas as palavras, eu via nos olhos delas o silêncio que eu tanto buscava. Um silêncio que não era ausência de som, mas plenitude de alma. Naquele dia, uma semente foi plantada no meu coração. E se a minha vocação fosse aquela? E se o meu lugar fosse atrás dos muros de um convento dedicada a essa paz? Comecei a conversar com o padre da minha paróquia, um senhor de 70 anos que mal conseguia subir os degraus do altar, mas que tinha uma fé de menino. Ele me incentivou, me deu livros para ler, me falou da beleza da vida consagrada. Para ele, era a maior honra que uma jovem poderia almejar. Quando finalmente tomei coragem e contei para os meus pais, a reação foi uma explosão de orgulho e emoção. Minha mãe chorou por 3 dias seguidos, mas eram lágrimas de felicidade. Minha filha, uma noiva de Cristo. Que bênção, que honra para nossa família. Ela dizia para todas as vizinhas. Meu pai, um homem de poucas palavras, andava com o peito estufado, como se tivesse ganhado na loteria. De repente, a filha estranha, a menina quieta, que não se encaixava, virou o orgulho da família. E eu, no meio daquela celebração, me senti ainda mais pressionada a seguir em frente. Agora, não era apenas o meu sonho, era o sonho deles também. Havia uma parte de mim, uma vozinha bem pequena e assustada, que se perguntava se eu estava fazendo aquilo por mim ou para finalmente receber a aprovação que eu nunca senti que tive. Mas eu silenciei essa voz, classifiquei-a como uma tentação, um medo mundano que precisava ser superado pela fé. Os meses seguintes foram um borrão de preparativos. Eu me desfiz de quase tudo, minhas roupas, meus livros, as poucas joias que tinha, tudo foi doado. Fiquei apenas com 2 malas, contendo o básico do básico. Lembro-me perfeitamente da noite anterior à minha partida, 20 de novembro. Eu estava no meu quarto, agora quase vazio, e olhava pela janela para a mesma rua barulhenta de sempre. Mas, pela primeira vez, o barulho não me incomodava. Ele parecia distante, como o som de um outro planeta. Eu estava protegida por uma redoma de certeza. Eu tinha encontrado a minha música. Na manhã seguinte, na despedida, não chorei. Abracei meus pais com uma calma que os assustou. Eu estava pronta. Estava feliz. Eu estava convencida, com toda a força dos meus 17 anos, de que ao fechar a porta para o mundo, com seus ruídos e suas incertezas, eu estaria abrindo a única porta que importava. A porta para o paraíso, para a paz eterna, para os braços de Deus. Mal sabia eu que ao entregar minha vida a Deus, estava, na verdade, entregando-a nas mãos de homens que se diziam seus representantes. E os braços que me esperavam dentro daquelas paredes sagradas não eram apenas os de Cristo. O portão de madeira maciça, com uns 3 metros de altura, se fechou atrás de mim, com um baque surdo que ecoou pelo pátio de pedras. Por um instante, o mundo desapareceu. O barulho dos carros, as vozes da minha família se despedindo. Tudo foi engolido por um silêncio denso e antigo. Fui recebida pela Madre Superiora, uma mulher pequena, mas com uma postura que parecia sustentar o peso do convento inteiro nos ombros. Ela não sorriu, mas seus olhos, pequenos e escuros, me analisaram
com uma intensidade que não era fria, apenas profunda. Era como se ela enxergasse não a menina de 17 anos, mas a alma que habitava aquele corpo. E, pela primeira vez na vida, eu senti que alguém via a parte de mim que realmente importava. Os primeiros meses ali dentro foram como viver num sonho. A vida era regida pelo som dos sinos, o primeiro toque, ainda no escuro. Às 5 horas da manhã, nos chamava para as matinas. Eu me levantava da minha cama, estreita, em um quarto minúsculo, que tinha apenas um crucifixo na parede e uma janelinha alta, e sentia uma alegria imensa, o frio do chão de pedra sob os meus pés descalços, o cheiro de café fraco sendo passado para o nosso desjejum simples. Tudo aquilo era um bálsamo para minha alma inquieta. A rotina era o abraço que eu sempre busquei. O café da manhã, em silêncio, onde a única comunicação era um aceno de cabeça. Depois, o trabalho. Fui designada para a biblioteca, um lugar mágico, com cheiro de papel antigo e poeira sagrada. Minha tarefa era simples: limpar e organizar os livros de teologia. Alguns com mais de 200 anos. Eu passava os dedos pelas lombadas de couro, lia os títulos em latim e sentia que estava tocando na própria história da fé. As outras irmãs me acolheram com uma delicadeza serena. Havia a irmã Lúcia, que cuidava do jardim e sempre me trazia uma flor de lavanda para colocar entre as páginas do meu livro de orações. Havia a irmã Cecília, a mais velha de todas, com quase 90 anos, que passava o dia bordando toalhas para o altar com as mãos trêmulas, mas com uma precisão que era uma prece em si. Eu me sentia parte de uma engrenagem divina, uma colmeia, onde cada uma tinha sua função, e juntas produzíamos o mel da devoção. As paredes que, para o mundo lá fora, significavam uma prisão, para mim, eram os braços de uma mãe. Elas me protegiam, me davam um contorno, um sentido. Eu finalmente pertencia a algum lugar. Foi nesse período de encantamento, talvez umas 6 ou 7 semanas depois da minha chegada, que eu o conheci melhor, o padre. Ele não era o pároco velhinho da minha cidade. Este era diferente. Era o diretor espiritual do convento. Um homem de uns 50 anos, alto, com um cabelo grisalho muito bem cortado e olhos de um azul tão claro que pareciam ver através da gente. Sua voz era o seu instrumento mais poderoso. Quando ele celebrava a missa ou fazia os sermões, o tempo parava. Ele falava de amor, de perdão e de entrega com uma paixão que incendiava a fé de todas nós. Todas as irmãs o admiravam profundamente. Ele era a conexão mais forte que tínhamos com a autoridade da igreja, um farol de sabedoria e santidade. Eu, a noviça recém-chegada e cheia de fervor, devo ter chamado sua atenção. No início, era algo sutil. Após a missa de domingo, enquanto todas saíam em fila, ele me parou por um segundo. Sua voz no coro estava especialmente afinada hoje. Irmã, ele disse com um sorriso paternal, Deus lhe deu um belo dom. Meu coração quase explodiu de alegria. Ser notada por ele era como ser notada pelo próprio Deus. Na semana seguinte, ele me perguntou sobre os livros da biblioteca, se eu estava gostando de Agostinho. Ele sabia o que eu estava lendo. Ele estava prestando atenção em mim. Essa atenção especial se tornou
o meu tesouro secreto, eu me esforçava mais nas orações. Cantava com mais vontade. Trabalhava com mais afinco, tudo na esperança de receber outro daqueles pequenos gestos de reconhecimento. E eles vinham, um aceno de cabeça durante o sermão, um sorriso discreto quando nos cruzávamos nos corredores. Na minha inocência, eu vi aquilo como a prova definitiva de que eu estava no caminho certo. Minha devoção era tão pura, tão verdadeira, que até mesmo o homem mais santo entre nós conseguia ver. Eu me sentia a aluna preferida, a filha espiritual mais querida. Era uma sensação inebriante, que me elevava acima de todas as outras. Eu não via aquilo como vaidade, mas como uma graça divina, um presente. Um dia, ao final de uma tarde, ele me encontrou na biblioteca. Eu estava limpando um tomo pesado, e ele se aproximou em silêncio. Você tem uma sede de conhecimento e uma profundidade que são raras, minha filha, ele disse, com a voz baixa e aveludada. A alma de uma noviça é um jardim delicado, que precisa de um cuidado especial para florescer da maneira correta. Eu apenas assenti, sem conseguir formular uma palavra. As orações em grupo e os sermões são o alimento para todas. Ele continuou. Mas algumas almas precisam de um alimento mais particular, um aconselhamento mais direto, para desvendar os mistérios mais profundos da fé. Meu coração batia descompassado. Ele estava falando de mim, acredito, ele concluiu, me olhando com aqueles olhos azuis intensos, que seria muito proveitoso para o seu caminho espiritual se tivéssemos algumas conversas particulares, a sós, para guiar seus passos. A proposta me pareceu o maior dos privilégios, ter um tempo exclusivo com aquele homem de Deus, receber sua sabedoria. Só para mim era mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Era a confirmação final da minha vocação. Mal podia esperar para começar. Eu não tinha como saber, na minha pureza e na minha sede de aprovação, que os corredores silenciosos da fé, por vezes, escondem sussurros que não vêm de Deus. As nossas conversas particulares começaram na semana seguinte. O local não era a biblioteca, com sua luz suave e cheiro de história. Era uma sala pequena, anexa à sacristia. O escritório dele, um lugar abafado, com cheiro de mofo e café requentado, abarrotado de pilhas de papéis e livros teológicos. A única janela dava para uma parede de tijolos. Na nossa primeira sessão, que durou talvez uns 30 minutos, eu estava nervosa, mas exultante. Sentei-me em uma cadeira de madeira dura, de frente para sua mesa imponente, e esperei pela sabedoria que ele iria derramar sobre mim. Ele começou falando sobre a minha rotina de orações, sobre os salmos que eu mais gostava. E então o tom mudou. Para entender a alma que Deus me confiou, ele disse, juntando as pontas dos dedos, eu preciso entender a vida que ela teve antes de chegar aqui. Me fale sobre a sua casa, seus pais. Me fale sobre seus amigos. Você era uma moça popular? Tinha muitos rapazes que te olhavam? A pergunta me pegou de surpresa. O que a minha vida social de adolescente tinha a ver com a minha fé? Senti meu rosto queimar. Murmurei que não, que sempre fui mais quieta. Ele sorriu. Um sorriso que deveria ser tranquilizador. Claro, as almas mais preciosas costumam ser as mais reservadas. Mas é importante conhecer as tentações do mundo que você deixou para trás, para que possamos construir uma fortaleza contra elas aqui dentro. Fez todo o sentido. Ele era
o meu arquiteto espiritual e precisava conhecer o terreno. A minha vergonha e o meu desconforto, concluí, eram apenas orgulho. Eu precisava ser um livro aberto para ele. As sessões se tornaram rotina. 2, às vezes, 3 vezes por semana. E a cada encontro, ele folheava mais uma página do meu livro. Mas as perguntas raramente eram sobre Deus. Eram sobre mim. Perguntava sobre os meus sonhos, não os espirituais, mas os que eu tinha à noite. Perguntava sobre as sensações do meu corpo. O hábito te incomoda? Você sente frio? Calor? Sente falta de se olhar em um espelho? De ver o seu cabelo? Uma vez, ele perguntou se eu já tinha sentido o toque de um homem. A pergunta pairou no ar abafado daquela sala. E eu senti um calafrio. Claro que não, padre. Respondi, quase ofendida. Ele apenas assentiu lentamente. É bom. A pureza do corpo ajuda na pureza da alma. Mas o corpo é traiçoeiro. Ele tem memórias e desejos que a mente, às vezes, não controla. Precisamos estar atentos a ele. Aos poucos, o toque começou. Era sutil, quase imperceptível. No final de cada sessão, ele pedia que rezássemos juntos um Pai Nosso. Ele estendia a mão sobre a mesa e eu colocava a minha sobre a dele. No início, era um gesto formal. Depois, seus dedos começaram a apertar os meus com um pouco mais de força. Uma vez, seu polegar começou a fazer pequenos círculos na minha pele. Cada vez que isso acontecia, uma sirene soava na minha cabeça. Um alarme primitivo de que algo estava errado. Mas uma outra voz, a voz da noviça, devota e grata, gritava mais alto. Ele é um homem de Deus. É um gesto paternal. Você está sendo maliciosa. Sua mente está suja por pensar tal coisa. A culpa me esmagava. Eu saía daquelas sessões me sentindo confusa, com o coração acelerado, e corria para a capela para pedir perdão a Deus pelos meus pensamentos impuros. Essa proximidade com o padre começou a me isolar. Eu via como as outras irmãs me olhavam. Algumas, as mais jovens, com uma ponta de inveja. As mais velhas, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era pena? Preocupação? Um dia, tentei comentar com a irmã Lúcia, enquanto capinávamos o jardim de ervas. O padre tem sido uma grande ajuda para mim. Sabe, nossas conversas particulares são tão profundas. Ela não olhou para mim, continuou arrancando o mato com uma força desnecessária e disse apenas: o padre é um homem muito sábio e muito ocupado. E mudou de assunto, perguntando se eu já tinha adubado as roseiras. Aquele muro de silêncio foi mais claro que qualquer aviso. Havia um segredo ali, um terreno onde eu não deveria pisar. Eu estava sozinha nisso, completamente sozinha. Foi então que as nossas conversas tomaram um rumo ainda mais estranho. Ele começou a falar sobre a natureza do pecado de uma forma que eu nunca tinha lido em nenhum livro sagrado. Ele dizia que nós, os simples, entendíamos o pecado de uma forma muito literal, muito preto no branco, mas que os grandes teólogos e as almas mais elevadas entendiam as nuances. O pecado, minha filha, ele me explicou um dia, com os olhos fixos nos meus, não está no ato em si, mas na intenção e no consentimento da alma. Uma ação pode parecer pecaminosa para o mundo, mas se a alma não consente com o mal, se a intenção é pura como um teste de obediência,
Por exemplo, então não há pecado. Ele me contava histórias dos santos do deserto, que eram submetidos a tentações terríveis, a provações que desafiavam a lógica, tudo para provar a Deus a força de sua fé. Ele falava de uma obediência cega como a maior das virtudes, superior até mesmo à castidade em certas circunstâncias. Era como se ele estivesse construindo uma nova teologia, uma doutrina secreta só para nós dois. Ele estava me dando chaves para entender a fé de uma maneira que ninguém mais no convento entendia. E eu, desesperada por me sentir especial, por acreditar que a minha jornada era única, bebi cada uma daquelas palavras, até o dia em que ele me apresentou a chave final. Ele se inclinou sobre a mesa. Sua voz não passava de um sussurro conspiratório que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Existe uma interpretação secreta muito antiga. Ele disse, ela fala sobre a pureza. Diz que o corpo é um templo. Sim, mas como todo templo, ele tem portas da frente, que são sagradas e visíveis a todos. E tem portas dos fundos, portas de serviço, que não têm a mesma santidade. Eu fiquei paralisada, tentando entender aquela metáfora. Ele sorriu, vendo a minha confusão. O que quero dizer, minha filha, é que existem certas ações, certos atos de submissão, que se realizados por essas portas de serviço, não maculam o templo, não quebram o voto de castidade. Elas não contam como pecado. Naquele momento, o ar ficou rarefeito e meu sangue gelou, porque eu senti, com um terror que paralisou a minha alma, que ele não estava mais falando de teologia. 2 dias depois daquela conversa, ele me procurou após as vésperas. Disse que sentia que minha alma estava pronta para um passo adiante. Uma oração de entrega total que só poderia ser feita em um lugar mais reservado, mais consagrado. Não no seu escritório, mas na antiga capela de adoração perpétua, uma salinha que quase ninguém usava, escondida atrás do altar principal. Era um lugar pequeno, com espaço para apenas um genuflexório e um sacrário de madeira escura. Eu, obviamente, concordei. Sentia um frio na barriga, uma mistura de medo e honra. Eu estava prestes a receber um conhecimento, uma bênção, que nenhuma das outras irmãs receberia. Ele me guiou pelos corredores silenciosos. O sol da tarde já estava baixo, e a luz que entrava pelas frestas criava longas sombras que dançavam no chão. Quando chegamos à pequena capela, ele abriu a porta pesada e a fechou atrás de nós. O som da tranca girando, um clique metálico e seco, ecoou no silêncio. Meu coração deu um salto. Ele se virou para mim, e o sorriso paternal tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma seriedade grave, quase sombria. O que vamos fazer aqui, minha filha? Ele disse. A voz baixa e firme. É o maior teste de obediência que Deus pode pedir a uma alma. É o seu sacrifício de Isaac. Vai parecer errado para os seus olhos humanos, mas para os olhos de Deus será a prova definitiva do seu amor e da sua entrega. O pânico começou a subir pela minha garganta, um gosto de metal na boca. Eu queria recuar, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele se aproximou e segurou meus ombros. Você se lembra do que conversamos? Sobre o templo e suas portas? Sobre a obediência cega? Eu só conseguia sentir. Muda. Hoje, você não é você. Você
é um instrumento para a glória de Deus, através da sua obediência a mim, que sou o representante dele. Você entende? A palavra não gritava dentro da minha cabeça, mas nenhum som saía da minha boca. Ele me guiou até o genuflexório, me fez ajoelhar. Ele começou a rezar em latim, palavras que eu conhecia, mas que na sua boca soavam estranhas, profanas. E então ele me tocou. Não foi um toque paternal, foi um toque firme, possessivo. Ele desfez o cinto de corda do meu hábito, suas mãos se movendo com uma agilidade assustadora. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. Não, padre. Por favor. A súplica saiu como um sussurro, um fiapo de voz. Ele se inclinou e falou ao meu ouvido. A voz dele calma e terrivelmente lúcida em meio ao meu desespero. É a sua mente mundana falando. É o demônio tentando te fazer duvidar. Reze, minha filha. Reze e obedeça. Mostre a Deus que a sua fé é mais forte que a sua carne. O que aconteceu em seguida, eu vivi como se estivesse do lado de fora do meu próprio corpo. Eu me via de cima, uma figura pequena e trêmula, ajoelhada no chão frio daquele lugar sagrado. Eu sentia o tecido áspero do meu hábito sendo empurrado, a humilhação, a dor aguda e cortante que me fez morder o lábio com força para não gritar. E enquanto a violência acontecia, a voz dele continuava lá, um veneno sendo derramado diretamente na minha alma. Tá vendo? Não há pecado aqui. Relaxe. Isso purifica. A sua dor é uma oferenda. Eu fechei os olhos com força e a única coisa que eu via na escuridão eram as imagens dos santos nos vitrais, seus rostos de gesso me olhando com indiferença. E foi nesse momento de dor e confusão absolutas que ele proferiu a sentença que se tornou o alicerce da minha prisão. Com a respiração pesada no meu pescoço, ele sussurrou: "Fique tranquila, minha filha. Colocar atrás não é pecado aos olhos de Deus." Aquela frase explodiu dentro da minha cabeça. Era uma blasfêmia e uma absolvição, tudo ao mesmo tempo. Era uma mentira tão monstruosa, dita com uma autoridade tão divina, que meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Como algo podia doer tanto, parecer tão errado e ao mesmo tempo ser apresentado como algo que não era pecado? A contradição era uma tortura maior que a própria dor física. O ato em si durou talvez 15 minutos, mas na minha memória ele dura uma eternidade. Quando terminou, ele se afastou. Com uma calma assustadora, ele se recompôs. Ajeitou a própria batina. Depois, virou-se para mim, que continuava no chão, um bolo de tecido e soluços silenciosos. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar, como se tivesse acabado de me ajudar a sair de um carro. Eu recuei. Ele suspirou, um suspiro de falsa paciência. "Você foi muito corajosa", ele disse, como se eu tivesse acabado de passar por uma cirurgia delicada. Deus viu a sua obediência. Ele está satisfeito. Agora, levante-se. Recomponha-se. Ninguém precisa saber da provação que você enfrentou
e venceu. Ele destrancou a porta e saiu, me deixando sozinha naquele pequeno inferno particular. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, no chão. O mundo tinha se tornado um zumbido. Eventualmente, a dor e o medo me forçaram a me mover. Eu me vesti de forma mecânica, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia amarrar o meu cinto. Voltei para o meu quarto como um fantasma, passando por corredores onde outras irmãs caminhavam, rezavam, viviam suas vidas normais, e nenhuma delas podia ver o abismo que tinha se aberto dentro de mim. Naquele momento, ele não roubou apenas a minha inocência e o meu corpo. Ele roubou a minha capacidade de nomear o mal. Ele me deu o veneno e o antídoto falso. Na mesma frase, eu estava presa, porque como se confessa um pecado que o seu abusador, um padre, te convenceu que nem sequer é um pecado? A partir daquele dia, o som de Deus desapareceu. Eu ia para a capela, me ajoelhava no genuflexório, frio, juntava as mãos, como sempre fiz, abria a boca para rezar, e nada acontecia. As palavras, as mesmas que eu recitava desde criança, saíam da minha boca, mas morriam no ar, sem eco, sem peso, sem chegar a lugar nenhum. Era como gritar no vácuo o Pai Nosso, a Ave Maria, as súplicas que antes me traziam tanto consolo, agora eram apenas sílabas vazias, uma coreografia de lábios e pulmões. A linha direta que eu sentia ter com o céu tinha sido cortada, e na outra ponta só havia silêncio, um silêncio que não era de paz, mas de abandono. O convento, meu refúgio sonhado, se transformou na minha prisão de segurança máxima. A rotina, que antes me abraçava, agora me sufocava. O sino das 6 horas da manhã era um alarme de incêndio no meu cérebro. O café da manhã em silêncio era uma tortura, onde eu me sentia obrigada a olhar para o meu prato, para não cruzar o olhar com ninguém, com medo de que lessem o horror nos meus olhos. E a missa era o inferno. Vê-lo no altar, vestido com os paramentos sagrados, erguendo a hóstia com as mesmas mãos que tinham me violado, falando sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sentia uma náusea tão forte que precisava fincar as unhas nas palmas das mãos para não desmaiar. Ele era o pecado do mundo. Ali, fingindo absolvê-lo, ele continuava a me tratar com uma normalidade que era, em si, uma forma de violência. Nos corredores, ele me lançava um olhar de cumplicidade, um pequeno sorriso que dizia: esse é o nosso segredo sagrado. Cada um desses olhares era um novo golpe, um lembrete de que ele tinha o poder, de que ele havia reescrito a realidade. E eu estava presa na versão dele. Eu me tornei um fantasma, perdi peso. Olheiras fundas se formaram sob os meus olhos. A irmã Lúcia uma vez me perguntou se eu estava doente. Eu apenas disse que estava fazendo uma penitência mais rigorosa. E ela a aceitou. A mentira se tornou minha segunda pele. Minha fé, antes uma rocha sólida, começou a rachar. Eu olhava para o grande crucifixo de madeira escura que dominava a parede da capela, e pela primeira vez sentia raiva. Raiva de Jesus. Onde você estava? Eu perguntava em silêncio, o coração martelando de fúria e dor. Você
estava aí, pregado nessa cruz, olhando tudo. Por que você não fez nada? Por que você deixou que ele usasse o seu nome para fazer aquilo comigo? Na sua própria casa, a imagem do Salvador começou a se transformar diante dos meus olhos. Ele não era mais o Deus poderoso que venceu a morte. Era apenas mais uma vítima, um corpo torturado e exposto, um símbolo do sofrimento silencioso e sem resposta. E se nem ele pôde ou quis se defender, que esperança eu teria? A dúvida se infiltrou em tudo. Se um homem de Deus podia ser tão maligno, tão perverso, o que isso dizia sobre a instituição que o colocava ali, que lhe dava poder e autoridade? E se a instituição era falha, corrupta, o que isso dizia sobre a fé que ela representava? E se a fé era uma mentira? O que eu estava fazendo ali? Eu havia sacrificado minha família, meus amigos, minha juventude, minha vida inteira, por uma mentira. O pensamento era tão aterrorizante que eu o empurrava para o fundo da mente, mas ele sempre voltava, mais forte. Durante as longas e insones noites, o ponto de ruptura aconteceu cerca de 6 meses depois. Uma nova leva de moças chegou ao convento para um retiro vocacional, e entre elas havia uma, a irmã Clara. Ela tinha 17 anos, a mesma idade que eu tinha quando cheguei. Tinha os mesmos olhos brilhantes, a mesma fome de propósito, a mesma fé ingênua e transbordante. E ele a notou, assim como me notou. Eu comecei a ver o ciclo se repetindo, como uma peça de teatro macabra, da qual eu já conhecia o final. Os elogios em público. A irmã Clara tem uma alma verdadeiramente devota. Os sorrisos paternais, a atenção especial. A cena que quebrou o que restava de mim aconteceu numa terça-feira, depois do jantar. Eu estava passando pelo corredor que levava ao jardim interno e os vi, ele e a irmã Clara, conversando perto de uma fonte. A luz do crepúsculo os envolvia. Ele falava baixo e ela o ouvia com a cabeça inclinada, absorvendo cada palavra, como se fosse o mais puro evangelho. Então, ele pousou a mão no ombro dela. Um gesto aparentemente inocente. Mas eu conhecia aquele toque. Eu conhecia a maneira como os dedos dele se demoravam um pouco mais que o necessário. Eu vi o brilho de gratidão e honra nos olhos dela. O mesmo brilho que um dia esteve nos meus. Naquele instante, um estalo, um barulho dentro da minha cabeça, como se uma represa de gelo tivesse se partido. A minha dor, a minha vergonha, o meu silêncio. Tudo foi varrido por uma onda de fúria protetora. Não era mais sobre mim, era sobre ela. Era sobre a próxima. E a próxima depois dela? Eu não podia solvelar contando a verdade. Ninguém acreditaria em mim. Mas eu não podia ficar ali e assistir a mesma história se desenrolar, sabendo o final. Ficar em silêncio agora não era mais uma questão de medo ou de votos quebrados. Era cumplicidade. Era me tornar parte do mal. Corri para a capela, o coração descontrolado. Mas desta vez não havia súplica, não havia perguntas, havia apenas uma clareza fria e cortante. Eu me ajoelhei e olhei para o crucifixo. E pela primeira vez, não vi um Salvador.
nenhuma vítima. Eu vi um corpo estranho pendurado na parede de um lugar profanado. Uma estátua silenciosa que era testemunha de todo o horror e não fazia nada. E eu soube, com uma certeza que atravessou cada célula do meu corpo, que Deus não estava mais naquele lugar. Talvez nunca tivesse estado. Se ele existia, estava lá fora, no mundo barulhento, do qual eu tinha fugido. E uma única pergunta, a mais importante de todas, se formou na minha mente. Se Deus não estava mais ali, por que eu ainda estava? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na minha cama estreita, de olhos abertos na escuridão. Mas pela primeira vez, em muitos meses, o meu tormento tinha um propósito. A pergunta que ecoava na minha mente não era mais por quê, mas sim como. Como sair dali? Eu era uma noviça. Havia feito votos temporários, mas que para todos os efeitos era uma promessa sagrada. Eu não podia simplesmente abrir o portão e ir embora. Havia um processo, uma hierarquia. E eu sabia que cada passo desse processo seria uma batalha. Na manhã seguinte, com o estômago revirado, mas com uma determinação fria que eu nunca tinha sentido antes. Pulei a missa matinal, menos a primeira vez em quase 2 anos, e fui direto para a sala da Madre Superiora. Bati na porta. A voz dela, seca e sem emoção, disse para eu entrar. Ela estava sentada em sua mesa, revisando um livro de contas. A luz da manhã entrava pela janela, mas parecia não tocá-la. Ela me olhou por cima dos óculos de aros finos, com uma impaciência contida. Irmã, ela perguntou. Respirei fundo e disse as palavras que vinha ensaiando a noite inteira. Madre, eu preciso pedir a minha dispensa. Eu quero deixar a vida religiosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. A Madre Superiora tirou os óculos, lentamente, e os colocou sobre a mesa. Sua expressão não era de raiva, mas de uma profunda e desapontada tristeza, o que era muito pior. Minha filha, o que você está dizendo? Ela falou, a voz baixa. Isso é uma crise de fé. O demônio planta essas sementes de dúvida nas almas mais devotas. Precisamos rezar, precisamos pedir a intercessão dos santos. Eu neguei com a cabeça. Não, madre, não é uma dúvida, é uma certeza. Eu não tenho mais vocação. Meu lugar não é aqui. Foi aí que a tristeza dela se transformou em aço. Não tem mais vocação? Ela repetiu, a voz subindo de tom. Você fez uma promessa a Deus. Acha que pode simplesmente virar as costas para o Criador porque acordou de mau humor? Isso é soberba. É o pior dos pecados. Você está cuspindo no rosto de Jesus Cristo, que te escolheu para ser sua noiva. Cada palavra era um golpe. Ela se levantou, andou até mim e segurou meu rosto com as 2 mãos, as unhas cravando levemente na minha pele. Eu não vou permitir que você jogue sua alma no inferno. Você vai conversar com o padre. Ele vai guiar você de volta à luz. Ele vai expulsar esse demônio da sua cabeça. A ideia de ser mandada para ele, para o meu carrasco, para que ele curasse a minha alma, era a mais cruel das ironias. Mas eu não tinha escolha. 2 horas depois, eu estava novamente sentada na cadeira dura do seu escritório abafado. Ele me olhou com uma expressão de mágoa forjada.
A madre me contou. Ele começou, suspirando. Eu estou tão desapontado, minha filha. Eu achei que você era mais forte. Achei que você tinha entendido a profundidade do nosso caminho. Eu permaneci em silêncio, o coração batendo na garganta. É por causa daquela bênção especial que Deus nos deu, ele sussurrou, se inclinando sobre a mesa para que só eu ouvisse. Aquilo foi um teste de fé, e você foi aprovada. Não pode deixar o orgulho te fazer interpretar mal os desígnios de Deus agora. Você está confundindo as coisas. Era a cartada final dele. Usar o próprio abuso como prova da minha conexão especial com Deus e a minha vontade de sair como uma falha espiritual. Aquele foi o momento em que o meu medo se transformou em nojo. Eu quero sair. Eu repeti, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele me olhou por um longo tempo, os olhos azuis frios como gelo. Ele viu que não ia funcionar. Então ele recuou e disse, pois bem, mas a sua alma pesará na sua consciência para sempre. A partir daquele dia, minha vida se tornou um inferno. Declarado, a Madre Superiora anunciou para a comunidade que eu estava passando por uma grave provação espiritual e que todas deveriam rezar por mim, mas me evitar. A mensagem era clara. Eu estava contaminada. As irmãs que antes me sorriam, agora baixavam os olhos quando eu passava. Eu almoçava sozinha, em uma mesa, no canto do refeitório. Me tiraram da biblioteca e me colocaram para limpar as vipurras latrinas e esfregar o chão dos corredores com uma escova dura, de joelhos. Era uma campanha de humilhação, desenhada para me quebrar, para me fazer rastejar de volta e pedir perdão. Eles controlavam tudo. Eu não tinha um centavo. O único contato que eu tinha com a minha família era por cartas que eu sabia que seriam lidas e censuradas pela Madre Superiora antes de serem enviadas. Eu estava presa, ilhada. O processo oficial para minha liberação, eles me informaram, poderia levar meses, talvez mais de um ano, dependendo da vontade do bispo. Eu entendi que eles não iam me deixar sair. Eles iam me manter ali, me quebrando aos poucos, até que a minha vontade se dissolvesse e eu aceitasse o meu lugar naquela prisão. Foi quando percebi que não havia saída negociada. A única saída era uma fuga. Comecei a planejar. Observei as rotinas. Notei que o velho jardineiro, depois do almoço, sempre encostava o portão dos fundos, o que dava para a horta, por uns 15 minutos enquanto ia buscar água. Era uma janela de oportunidade minúscula. Comecei a guardar um pedaço de pão do café da manhã, escondendo-o no bolso do meu hábito. Não era um plano, era um fiapo de esperança. Eu não tinha para onde ir. Minha família morava a mais de 200 quilômetros. Dali, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu não tinha roupas normais, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu só tinha a certeza de que mais um dia ali dentro seria a minha morte em vida. Eles me disseram mais de uma vez que as portas do inferno eram mais acolhedoras do que o mundo lá fora. Para uma freira fracassada, uma mulher que renegou Deus. Disseram que o diabo me esperava com um abraço do outro lado daqueles muros. Deitada na minha cama, sentindo a fome e o frio do isolamento, eu pensava nisso. Talvez eles tivessem razão, mas eu tinha que descobrir
por mim mesma se o diabo que eles prometiam lá fora era pior do que o diabo que eu vivia aqui dentro, vestido de padre e com cheiro de incenso. Quando eu passei por aquele portão dos fundos e ele se fechou atrás de mim, eu não senti alívio. Eu senti um pânico tão absoluto que minhas pernas quase cederam. O mundo me atingiu como uma parede. O barulho dos carros buzinando, o cheiro de fumaça e de alguma fritura vindo de uma lanchonete próxima, as cores berrantes das vitrines, tudo era uma agressão aos meus sentidos, que por quase 2 anos só conheceram o silêncio, o cheiro de cera e os tons de marrom, preto e branco. Eu estava parada na calçada, vestindo um hábito sujo de terra da horta, com um pedaço de pão amassado no bolso e nada mais. As pessoas passavam por mim e desviavam o olhar, algumas com pena, outras com desprezo. Eu era uma aparição, um erro na paisagem. Por 1 hora inteira, eu andei sem rumo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, o coração batendo na minha garganta. Eu precisava sumir, ir para longe. Uma senhora de uns 60 anos, com um cabelo pintado de um loiro muito amarelo e um carrinho de feira, parou na minha frente. Minha filha, você está bem? Tá perdida? Eu não consegui responder. Só soluçava. Ela olhou para o meu hábito, para o meu desespero, e parece que entendeu tudo, ou pelo menos o suficiente. Sem dizer mais nada, ela abriu a bolsa, tirou uma nota de R$ 20, colocou na minha mão e disse: Deus te acompanhe. Vá para a rodoviária e compre uma passagem para o lugar mais perto que dar. Recomece. Aquele gesto de uma completa estranha foi a primeira tábua de salvação no meu naufrágio. Na rodoviária, comprei a passagem mais barata para uma cidadezinha a uns 50 quilômetros de distância. Um lugar onde eu tinha certeza de que ninguém me conheceria. Desembarquei lá e a primeira coisa que fiz foi procurar um lugar para me livrar do hábito. Encontrei um banheiro público, sujo e mal cheiroso. E ali, naquele cubículo, eu me despi da minha antiga vida. Tirei o véu, o escapulário, a túnica. Fiquei apenas com a camisola fina que usava por baixo. Olhar para aquele monte de tecido preto no chão foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Era tudo o que eu tinha sido. Com um coração pesado, joguei tudo na lata de lixo. Saí daquele banheiro, vestindo apenas uma camisola, em plena luz do dia. Foi meu segundo nascimento. E foi tão aterrorizante quanto o primeiro. Com os poucos reais que sobraram, entrei numa loja de roupas usadas. E ali eu tive a minha primeira crise de pânico no mundo exterior. Eu parei no meio dos corredores e simplesmente não conseguia me mover. Havia centenas, talvez milhares de opções: calças, saias, vestidos, vermelho, azul, verde, amarelo, estampado, liso. Depois de passar 2 anos com um único uniforme, a liberdade de escolha era paralisante. A vendedora veio me ajudar e eu comecei a chorar ali mesmo. Consegui gaguejar que precisava de qualquer coisa. Ela, uma moça jovem, deve ter achado que eu era louca, mas me trouxe uma calça jeans e uma camiseta simples, de cor cinza. Vesti aquelas roupas e me senti uma farsa, uma criança usando as roupas da mãe. Os primeiros 3 meses foram um borrão de humilhação e sobrevivência. Aluguei um quartinho nos fundos de uma pensão, que cheirava a mofo e solidão. Consegui um emprego lavando pratos na cozinha
de um restaurante. O trabalho era duro, 12 horas por dia, e o salário mal dava para pagar o aluguel e comer, mas era meu. O dinheiro que eu recebia na mão no final da semana era a prova de que eu existia fora dos muros do convento. No entanto, a liberdade tinha um gosto amargo. Eu não sabia conversar com as pessoas. As piadas dos outros cozinheiros, as conversas sobre futebol e novela. Tudo me soava como uma língua estrangeira. E o trauma me seguia como uma sombra. O dono do restaurante, um senhor português chamado Manuel, era um homem bom, mas uma vez ele tocou no meu ombro para me avisar que uma pilha de pratos ia cair. E eu dei um salto para trás e comecei a tremer, para o espanto dele. A partir daquele dia, ele mal se aproximava de mim. A confiança nos homens, em qualquer homem, tinha sido destruída. A culpa também era uma companheira constante. Um dia, com meu primeiro salário, comprei um tablete de chocolate. Ao dar a primeira mordida, senti um prazer tão intenso que imediatamente fui tomada por uma onda de culpa avassaladora. Prazer era mundano. Prazer era pecado. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. Mas aos poucos, pequenas frestas de luz começaram a aparecer. Uma colega da cozinha, a Lúcia, uma mãe solteira que tinha a minha idade, começou a conversar comigo. Ela não fazia muitas perguntas, apenas falava da filha, reclamava do trabalho e um dia dividiu o lanche dela comigo. Foi o primeiro gesto de amizade genuína que eu recebi. Outra pequena vitória foi quando consegui alugar um livro numa biblioteca pública. A bibliotecária sorriu para mim, um sorriso normal, sem segundas intenções. Eu levei o livro para o meu quartinho e li a noite inteira. Era um romance, uma história de amor boba, mas era uma história do mundo. E eu me senti, por algumas horas, parte dele. Eu estava sobrevivendo. Tinha um teto, um trabalho, uma amiga. Eu estava de pé, o que já parecia um milagre. Eu tinha conseguido, eu tinha escapado do convento, daquelas paredes físicas que me sufocaram por tanto tempo. Eu estava finalmente livre, ou pelo menos era o que eu pensava. Uma noite, deitada no meu quarto, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco, eu percebi a verdade. Eu podia ter deixado o convento, mas o convento não tinha me deixado. As grades, os votos, a voz da Madre Superiora e principalmente a voz dele, sussurrando suas justificativas no meu ouvido, tudo isso continuava aqui, dentro da minha cabeça. Eu havia escapado da prisão de pedras, mas agora precisava enfrentar uma muito mais difícil. A prisão que eu havia construído dentro da minha própria mente. E essa não tinha portões para arrombar. Demolição daquela prisão interna não aconteceu do dia para a noite. Levou anos, mais de 10 anos, para ser honesta. O primeiro passo, e o mais difícil, foi admitir que eu não conseguiria fazer aquilo sozinha. A coragem que me fez pular. O muro não era suficiente para escalar as muralhas que eu tinha dentro de mim. Procurei ajuda. Pela primeira vez na vida, contei a minha história completa para outra pessoa. Uma terapeuta, uma mulher com olhos gentis, que não me julgou. Não me chamou de pecadora. O mais importante, acreditou em mim. Cada sessão era um exorcismo. Eu vomitava a culpa, o medo, a raiva. E ela me ajudava a limpar a sujeira, a separar o que era meu
o que era dele e o que era da instituição, foi um processo lento de reaprender o mundo. Tive que reaprender a confiar. Primeiro, em mim mesma. Tive que aprender que meus sentimentos eram válidos, que aquele alarme que soou na minha cabeça quando ele me tocou pela primeira vez não era o demônio, era o meu instinto, a parte mais sábia de mim, que eu fui ensinada a silenciar. Depois, reaprendi a confiar nos outros. Comecei com a Lúcia, minha amiga da cozinha. Um dia, criei coragem e contei um pouco da minha história para ela. Ela me ouviu, segurou a minha mão e disse: "Eu sinto muito que você passou por isso. Você é a mulher mais forte que eu conheço." Naquele momento, ela me deu um presente inestimável: a validação. E Deus, onde ele ficava no meio de tudo isso? Por muito tempo, eu o odiei. Odiei o Deus que me foi apresentado. O juiz severo, o Senhor dos exércitos, o rei que exigia sacrifícios e obediência cega. Eu abandonei esse Deus, ou talvez ele nunca tenha existido de verdade, fora daqueles livros e sermões. Mas aos poucos, comecei a encontrar o sagrado em lugares inesperados. Eu encontrei na nota de R$ 20, na mão daquela senhora, na rua, um ato de compaixão pura. Encontrei na lealdade da minha amiga Lúcia. Encontrei no sorriso da bibliotecária. Encontrei no meu próprio corpo, na incrível capacidade que ele teve de sobreviver e de, eventualmente, reaprender o que era um toque de carinho, sem medo. Hoje, eu não vou à igreja, não rezo as orações decoradas, mas minha vida é uma oração constante. Minha fé não mora mais em um prédio de pedra, mas na certeza de que há uma força de amor e de conexão que permeia tudo. Eu sinto essa força quando cuido das minhas plantas no pequeno apartamento que hoje chamo de lar. Sinto quando faço um trabalho voluntário ajudando outras mulheres que passaram por situações difíceis. Sinto quando olho para o céu à noite e me sinto parte de algo infinitamente maior e mais misterioso do que qualquer dogma poderia explicar. O silêncio que eu tanto buscava no convento, eu encontrei, mas não era um silêncio de ausência. Era um silêncio de presença, a calma de quem finalmente está em paz na própria pele. Às vezes, eu penso naquela menina de 17 anos, com um coração cheio de sonhos e ideais. Eu não sinto raiva dela. Eu sinto uma compaixão imensa. Eu abraçaria e diria: "Você não teve culpa. Você só queria encontrar um lugar no mundo. Você foi corajosa, mesmo quando não sabia. Sua fé não era boba, era pura. E foi a pureza dela que eles usaram contra você. Mas você sobreviveu. Nós sobrevivemos." Perdoar a mim mesma por ter sido tão ingênua foi talvez o passo final da minha cura. A história que contei aqui não é, no final das contas, sobre perder a minha religião. É sobre encontrar a minha alma. É sobre a jornada para descobrir que a voz mais sagrada que existe é a nossa própria. Aquele padre e a instituição que o protegeu tentaram me silenciar para sempre. Eles me convenceram de que o meu sofrimento não tinha nome, de que não era pecado
de que não importava. Eles estavam errados. Contar essa história, colocar em palavras o horror que vivi, é o meu ato final de desafio. É a minha oração mais verdadeira e é por isso que eu olho para esta câmera hoje, para qualquer pessoa que esteja me ouvindo e que esteja presa em um silêncio que não escolheu, seja ele imposto pela família, pela religião, por um relacionamento ou pela sociedade. Quero que saiba que a sua dor é real, a sua verdade importa e a sua voz, mesmo que comece como um sussurro trêmulo, tem o poder de derrubar muralhas. Falar é o primeiro passo para reivindicar a sua própria história, para encontrar o seu próprio Deus, seja ele qual for. A sua voz é a oração mais sagrada que você jamais poderá oferecer. Não deixe que ninguém a silencie. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada por terem ficado comigo até o final desta longa jornada. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe uma curtida, um comentário e se inscreva no canal. Meu objetivo é criar um espaço seguro para que outras vozes sejam ouvidas, para que outras histórias de superação possam trazer luz para quem ainda está no escuro. A sua interação ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Fiquem em paz e, acima de tudo, não tenham medo de usar a sua voz.